Êxodo capítulo 3. Então, o texto que eu separei aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, aqui no livro do Êxodo, no capítulo 3, eu vou ler apenas um pequeno trecho, para não alongar. Mas esse texto aqui, pessoal, é o texto que fala que Deus, ele fala com Moisés no meio da sarça ardente, né? Então, muito conhecido também. Leiam aí, pessoal. Então, vai dizer aqui, né, que Deus falou com Moisés e comissionou ele, né, a uma tarefa. Porque Deus falou assim para ele: olha, o povo clamou a mim. Né? O povo clamou a mim e eu ouvi, eu escutei o clamor do povo e eu vou atendê-los, mas através da sua vida. Então, comissionou ele para tirar o povo, né, da terra do Egito. E o Moisés certamente, né, como um bom humano, né, assim como nós, temeu, né? É como se ele pensasse assim: meu Deus, e agora, né? Dizendo aqui, né, pessoal, com as minhas palavras, e agora? Eu não vou dar conta disso, né? Então ele diz assim, olha, e vê que ele falou aqui. Ele falou: quem sou eu, né? Ele se achou incapaz, né? Ele se achou incapaz porque logo veio assim o eu, né? Poxa vida, eu não vou dar conta. Veio logo o humano aí, né? Ele falou: Senhor, né? Quem sou eu? Ele se sentiu pequeno. Mas Deus logo disse para ele, né? Logo disse para ele: calma, é como se Deus falasse: calma, Moisés, não vou te deixar aí, né, nessa enrascada sozinho. Imagina, eu vou com você. Deus falou assim, ó: certamente eu serei contigo, né? Eu te dou a minha palavra, eu te dou essa certeza. Certamente eu estarei contigo, né? Eu serei contigo. E ele continuou ainda receioso, né? E ele queria se certificar de algumas coisas aqui. Então ele disse assim, olha, ele disse assim a Deus, vou dizer aqui, pessoal, com as minhas palavras. Ele disse assim: e quando eu chegar lá para tirar o povo do Egito, né? E porque a orientação era que ele tinha que dizer que o Deus de vossos pais me enviou a vós. Então ele tinha que dizer que o Deus, né? O Deus dos pais. Eu vou ler, pessoal. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então ele ficou preocupado, né? E de falar de Deus, de dizer assim: Deus me enviou, né? E o povo pedisse, ele ficou com receio que o povo pedisse uma prova assim, né? Querer saber qual o nome desse Deus, porque o povo sabia, né, o nome, né, de Deus. Então perguntar, então ele ficou receioso. O que eu digo, né? Qual é mesmo o seu nome? Então ele quis, né, se certificar disso para já ir aí com uma garantia. O medo, né? O medo faz isso com a gente, né, pessoal? A gente quer se certificar, né? Ter aí vamos dizer assim, uma carta na manga, né? Para na hora que precisar você. Mas às vezes nas coisas de Deus, né? A gente tem que ir mais na fé, né? Dependendo da situação. Então Deus acalmou ele, né? Disse para ele, falou com ele, né? E disse assim, olha. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração.
Então, assim, pensar um pouco com vocês aqui, né, pessoal? Às vezes não é o caso de se falar o nome de Deus. Então, o nome de Deus é Jeová, né? Jeová. Deus, tem alguns nomes, né? Assim, que vamos dizer que Deus tem, né? Um deles é Jeová, né? Deus Jeová. Então aqui é como se Deus falasse assim: olha, Moisés, não se preocupe com isso. Você não tem que se preocupar. Eu não quero que você diga o meu nome, vamos dizer assim, meu nome histórico, né? O meu nome. Eu quero que você me represente, né? Diga, né? Diga os meus feitos. Né? Eu quero, assim, mais ou menos assim, que você fale de testemunhos, que você fale de pessoas com quem eu estive, né? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus a quem me manifestei a essas pessoas. E me veio assim pensar, pessoal, um pouco sobre essa questão do testemunho, né? Das nossas convicções, né? Que nós temos aí, do nosso conhecimento de Deus, conhecimento, né? Da nossa alma, aquilo que nós experienciamos de Deus, né? As experiências que nós temos com Deus. E às vezes nós precisamos levar Deus assim, né? Levar Deus que nós experimentamos. Para que a gente tenha essa convicção, essa certeza daquilo que eu experimentei. Então, é esse Deus que eu estou falando aqui. É de um Deus que fez isso, entendeu? Que esteve comigo. Dizer assim, sabe? De um Deus presente, de um Deus pessoal, entendeu? Porque às vezes também nós podemos levar Deus, né? Deus da Bíblia, o Deus histórico, né? O Deus, falar de Deus assim, né? É uma maneira de levar Deus, né? Aprender de Deus, levar o conhecimento de Deus, teoricamente, vamos dizer assim. Mas às vezes nós precisamos, é importante também levar o Deus da experiência, né, que nós experimentamos, o Deus pessoal, né? Então aí a gente vai despertar aquela curiosidade. Quem foi o Abraão e o Isaac e Jacó? E a gente vai buscar, e a gente vai ver aí que foram homens de Deus, com quem Deus esteve. E Ele está conosco também. Assim como Ele esteve com esses homens, Ele também está conosco. É um Deus também pessoal, né? Um Deus de relacionamento pessoal, de experiências, né? Então, às vezes, Deus quer que nós levemos a presença dEle, possamos levar Ele, né? A partir também do nosso testemunho, né? De dizer assim, Deus fez isso por mim, Deus fez isso. Então, isso cria uma certeza muito grande em nós. E a gente adquire ousadia para dizer, né? De Deus, falar de Deus. Nós não vamos falar de Deus porque, né? O Deus do texto, o Deus histórico. Não, nós vamos levar um Deus de experimento que nós experimentamos. Tá bom, pessoal. Então pense sobre isso, que você tem aí lindas experiências com Deus, né? Um bom relacionamento com Ele. Quando você for falar dele, né? Você pode falar também do Deus, né? De um modo intelectual, mas às vezes a gente precisa levar esse testemunho, né? Levar essa experiência. Isso gera, né? Uma confiança, uma convicção, né? De poder dizer assim, Deus esteve comigo. Eu estou falando de um Deus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O meu Deus, que realizou isso na minha vida, que me direcionou nisso. Tá bom, pessoal. Que Deus te abençoe, com o Espírito Santo. Encontre um lugar muito especial no teu coração. Você tenha lindas experiências com Deus,
E você leve isso, né? Leve Deus com convicção. Tá bom, pessoal. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.